Marcos 10, 35 e 36 e 51 e 52. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esta pergunta que Jesus fez: Que queres que te faça? Esta pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu é a mesma pergunta: Que quereis que vos faça? Que Jesus fez a Tiago e a João, filhos de Zebedeu. E Marcos coloca as duas questões nas duas narrativas seguidas, provavelmente para contrastar a grande diferença entre as duas respostas. Ver deveria ser aquilo que os discípulos deviam sempre ter pedido a Jesus, pois desde a cura do homem cego em Betsaida, os discípulos demonstravam ver, mas não ver corretamente. Eles viam como o cego de Betsaida, quando Jesus tocou nele pela primeira vez, viu os homens como árvores que andam. Quando Bartimeu respondeu a Jesus: Que queres que te faça? Mestre, que eu tenha vista. Jesus disse-lhe: Vai. Mas Bartimeu não foi embora. Seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu a Jesus porque ele queria mais do que uma cura física. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus como o bem maior da sua vida. Quando Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Que eu tenha vista, porque ele precisava de ver para seguir a Jesus. Quando alguém vê Jesus como ele é, nunca vai deixá-lo. Jesus disse a Bartimeu: A tua fé te salvou. Não foi apenas a cura física, mas Bartimeu foi salvo. Passou a ver como ainda os discípulos não viam. Aquilo que Tiago e João queriam que Jesus lhes fizesse, e por isso pediram a Jesus, era sentarem-se à sua direita e à sua esquerda. Eles queriam poder, glória, mas sem a cruz. O cego, Bartimeu, ele queria ver Jesus. Sabemos que Tiago e João e os outros, depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles passaram a ver ao longe e distintamente a todos. Mas aqui eles ainda estavam cheios de si mesmos, cheios dos seus projetos, dos seus desejos, querendo a glória, querendo o poder, mas sem a cruz. Qual é o nosso pedido a Jesus? Qual é o pedido que mais queríamos que ele nos respondesse? Porque Jesus pergunta a Tiago e a João, como ao cego Bartimeu: Que quereis que vos faça? Que queres que te faça? Queremos ver Jesus? Queremos contemplá-lo e conhecê-lo cada vez mais profundamente? O que é que nós pedimos a Jesus? Qualquer que for o nosso pedido a Jesus, que seja para podermos vê-lo com mais clareza, para poder segui-lo pelo caminho, sem nunca voltar atrás.